Olá, tudo bem? Eu sou a Cecília Fázio e no videozinho de hoje na Liturgia em Prática nós vamos falar sobre Lectio Divina, certo? Então, o que é a Lectio Divina? A Lectio Divina elas são 4 momentos durante a leitura da Bíblia que existe e exige uma concentração maior do que uma simples leitura. Como assim? Bom, a Lectio Divina começa com a leitura do trecho bíblico, não importa qual, lembrem-se, nós temos a Bíblia Sagrada. Ela pode ser a Bíblia Católica, a Bíblia Protestante, mas ela é a leitura de um trecho. A partir do momento que você fez essa leitura, você tem a meditação de suas palavras. Algumas Bíblias de estudos trazem uma nota de rodapé. Então, por exemplo, nessa daqui, ela tem aqui, né, embaixo, algumas explicações, dependendo do que você está lendo. A Bíblia que eu faço os estudos é bem mais explicada, que é a Bíblia de Jerusalém, mas existem Bíblias de estudos mesmo, que tem até do lado linhas para você escrever junto, né? Se você vai escrevendo conforme você vai lendo. Ok? Então, depois que você faz a leitura, você medita sobre aquilo. O que quer dizer aquilo, né? O que quer dizer aquele trecho? O que aquilo é uma parábola, aquilo é uma história, aquilo é foi um sonho, o que é aquele trecho? Aquilo, né, de fato aconteceu, é para acontecer, o que está falando? Depois é a oração. Então, quando você faz a leitura e você medita sobre aquilo, aquilo torna-se algo interno, né? Então, ele torna-se a sua oração. Então, se você leu algo com referente, por exemplo, a um pecado, né? Alguma coisa que não era, que ali é considerado, seja no Antigo Testamento ou no Novo, é considerado como mal, como ruim, aquilo torna-se, né, algo seu. E aí vem a parte da contemplação. Como você vai praticar aquele trecho na sua vida? O que aquele trecho acrescenta na sua vida? O que aquele trecho pode modificar para que você seja melhor do que você foi ontem? Então, a Lectio Divina não é uma literatura contínua ou apenas uma literatura de conhecimento. A Lectio Divina é um momento de contemplação, é um encontro seu com Deus através da palavra, da Bíblia, ok? Então, a Lectio Divina ela tem esses 4 momentos, certo? Muito bem. E de quando em quando, né, o tempo, o período, a gente pratica essa Lectio Divina? Bom, a Lectio Divina é um exercício diário. Você tem que fazer todos os dias, com exceção dos domingos, para quem é católico e alguns protestantes. Há protestantes como adventistas e batistas, se não me engano, eles guardam o sábado e não o domingo. Então, no caso deles, a leitura é de domingo a sexta. Guarda-se o sábado para ir ao culto, para ir ao templo. Para os católicos é o domingo, que é quando a gente vai na missa. É o momento mais importante do católico, certo? A missa de domingo. Se você vai na missa durante a semana, ótimo, é maravilhoso. Gostaria muito de poder participar também das missas com mais frequência. Porém, a missa de domingo é a mais importante, é o dia que nós guardamos para o Senhor. Então, a Lectio Divina acontece, no meu caso, de segunda a sábado, e no domingo eu estou para a igreja, certo? Esse exercício diário, ele precisa de 3 momentos importantes, tá? De 3 regrinhas importantes, não momentos, regrinhas. Primeiro, ele tem que ter um horário ou um período reservado. Fazer sempre naquele mesmo horário. Claro que, nossa, hoje eu não consegui, surgiu um imprevisto, posso fazer outro horário? Pode, desde que você faça. A importância da Lectio Divina é que ela seja feita diariamente. Porém, uma rotina ajuda muito mais, né, para que esse exercício torne-se um hábito e esse hábito torne-se parte da sua vida. Então, da mesma forma que a gente tem o hábito de acordar, escovar os dentes, né, tomar um banho, enfim, tomar o café da manhã, a Lectio Divina tem que fazer parte dessa sua rotina, desse seu cronograma. Então, no meu caso, como eu sou professora, eu sou mãe, eu sou dona de casa, o meu dia é muito corrido. Então, o melhor momento para mim é quando eu acordo, porque todo mundo ainda está dormindo, sou eu que acordo todos em casa. Então, eu reservo aquele momento para mim, faço meu Lectio Divina,
E aí depois eu começo a rotina da casa. Acordo as crianças, acordo o marido, café da manhã, vamos todos para a escola e assim por diante. Certo? Há pessoas que é o contrário, é à noite. Então elas passam o dia todo corrido, né? Acorda cedo, vai, pega o transporte, vai trabalhar, volta, vai pra faculdade, né? Chega em casa, janta, pronto. Aí é um momento que está sossegado para fazer. Então é um período da noite. Às vezes não no mesmo horário, porém é um período da noite. Já tive funcionários me perguntando como fazer o Lectio Divina, sendo que eles não conseguem fazer nem de manhã nem de noite. E eu disse que faça na hora do almoço. Você não tem 1h30 de almoço? Faça na hora do almoço. Você almoça e reserva lá 15, 20 minutos do seu almoço para isso. É o caso da pessoa que me perguntou, ok? Pelo tempo que ela tinha disponível aí de almoço. Então, um horário reservado. Veja aí na sua rotina que momento você pode fazer essa leitura. Não é aquele momento do estou esperando o ônibus. Não. Isso é para uma literatura, para uma leitura comum, não uma lectio divina. Bem? Local reservado, como assim? Né? Você tem que ter um local para você fazer isso. Então, no meu caso, eu uso a própria mesa de trabalho. Então, eu tenho lá minha Bíblia, tenho meu livrinho, meu caderninho, eu tenho um guia de suporte, né, que me ajuda a fazer a lectio divina. Tudo na minha mesa, num cantinho, certo? Tem pessoas que têm a mesa da cozinha, ok? Desde que naquele momento tudo esteja em paz. Então, seja não esteja aquele burburinho de pessoas comendo, pessoas andando, outra lá fazendo a comida e você ali no meio tentando ler. Não é assim. Tem que ser algo reservado, algo que esteja ambientado para receber a palavra do Senhor, ok? Pode ser na cozinha? Pode. Pode ser na sala? Pode. Não tem problema nenhum. Desde que esteja preparado. Como eu faço na minha mesa, eu gosto sempre de ter uma vela acesa junto. Não é necessário nem obrigatório, mas é como eu gosto. Então, para mim, fazer, por exemplo, leitura no sofá, eu já não conseguiria. Não fica confortável para mim. Tá bem? Veja, então, um horário e um local que você consiga calmamente reservar para a lectio divina. A terceira dica com relação às práticas, né? É os aparelhos desligados. De nada adianta você querer fazer uma leitura se você está com a televisão ligada, o noticiário rolando e você assim, ai, nossa, o que aconteceu? Ai, é verdade, peraí, deixa eu voltar aqui. O celular pitando, porque é mensagem do Instagram, mensagem de WhatsApp, mensagem não sei do que. Ou então o computador, né? O computador tá ligado lá. Então você tá lá lendo, de repente você olha assim, chegou um e-mail, né? Então, não. Tudo tem que estar desligado ou fora do seu alcance, certo? Aquele momento que você reservou para o Lectio Divina é entre você e Deus somente. Nada deve interferir, ok? Tudo bem que às vezes acontecem né, algumas. Como se diz? Aí fugiu a palavra, né? Que você tem que parar. Você vai ter que parar, você vai ter que fazer. Então já aconteceu, como eu reservo a minha manhã, já aconteceu da minha filha caçula acordar e entrar correndo na sala gritando, e aí me atrapalha, eu até assusto, porque minha mesa fica em um local próximo, e eu tenho que parar ali para acalmá-la. Ok, acontece. Acontece também de você, de repente, estar ali fazendo a lectio divina e receber uma ligação de urgência. Alguém está, né, precisa de você, alguém está mal. Óbvio que a gente não ignora as emergências, certo? Porém, em um momento qualquer, um momento de rotina, tudo desligado, certo? Bom, como que a gente vai trabalhar, né, a Lectio Divina? Como que a gente lê, o quanto que lê, né? É um versículo, é um capítulo, como é que funciona? Então, tudo isso depende de um cronograma. Esse cronograma você pode baixar da internet, tem muitas dicas. Se você colocar Lectio Divina cronograma, vai chover dicas de como fazer, né? Tem também, às vezes, em alguns planners. Então, no meu caso aqui, ó, esse aqui tem o planner, ele tem aqui as dicas de leitura, eu dividi em livros, né? Esse aqui, cada risquinho é um livro. Ele vai te dando as dicas do que ler todos os dias para um Lectio Divina anual. O que quer dizer isso? Ler a Bíblia toda em um ano.
tem Lectio Divina de 2 anos, tem Lectio Divina sem qualquer tipo de meta, né? Ela apenas vai. Então ela começa assim, olha, começa pelo Evangelho de Marcos, depois vai pro de Mateus, depois vai pro Apocalipse, depois vai não sei o quê. Então ele vai te ajudando aí para você ter um cronograma. Se você não quiser ter um cronograma pronto, se você quiser fazer o seu cronograma de acordo com o que você acredita ser necessário, você pega no índice da Bíblia e fala, eu quero começar pelos profetas. Então você tem um índice, certo? No qual você pode fazer o seu próprio cronograma. Você não precisa puxar da internet. Embora o da internet seja bem válido, me ajudou muito. A primeira vez que eu comecei, eu já estou no meu 3º ano de Lectio Divina, a primeira vez que eu comecei, eu não sabia por onde começar, e foi muito válido, né? Todo cristão tem que saber os ensinamentos de Cristo, portanto, é válido que se comece pelo Novo Testamento antes de ler o Antigo, bem? Porém, se você acredita que é capaz de ler simultaneamente 2 histórias, coisa que eu não sou, você pode sim escolher ler trechos do Novo Testamento, pausa, vai para o Antigo, lê mais um trecho. A dica, minha sugestão, para um Lectio Divina tranquilo, sem muita pressa e também sem muitas delongas, é que você leia de 1 a 3 capítulos por dia. Nossa, tem capítulos curtos. Então, quando o capítulo é curto, que seja feita 2, 3, né? Seja feito, vou fazer um exemplo aqui, um capítulo curto e o outro capítulo mais extenso. Então, aqui eu já poderia dedicar 2 capítulos. Porém, existem capítulos gigantescos, né? Eu vou dar um exemplo aqui do capítulo 11 de Crônicas, né? Então, aqui no capítulo 11, ó, ele começa aqui, e aí ele vai até chegar aqui. Então é bem extenso. Ele é bem extenso. Então aí nesse dia, um só já tá bom. Na realidade, quem vai colocar esse limite é você mesmo. Se você não quer ter um cronograma, porque tem cronogramas que coloca, né? Capítulo 11, você vai ler do versículo X a Y. Você dá continuidade desse capítulo no dia seguinte. Eu gosto muito de seguir alguns cronogramas aqui, então eu não faço o meu próprio cronograma. Eu sigo, no meu caso, este ano eu estou seguindo o cronograma do meu plano perfeito. Já tinha falado isso no outro vídeo. Certo? Mas o cronograma, você é quem faz. O que é muito importante na hora de você fazer esse cronograma é você definir metas, certo? Qual é a sua meta? A sua meta é aprender mais sobre o Evangelho, que são aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento. A sua meta é aprender mais sobre o Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu. Ou a sua meta é você ler a Bíblia toda em um ano, de repente, né, ter o conhecimento geral da Bíblia. Tem metas onde o conhecimento geral é de 2 ou 3 anos. Qual é a sua meta? Então, antes de você começar o Lectio Divina, defina uma meta. É importante isso. Para você entender o seu caminho. Para você entender se você está conseguindo atingir o seu objetivo. Então, quando eu comecei pela primeira vez a Lectio Divina, a minha meta era ter o conhecimento bíblico em um ano, que é o tempo mínimo que a gente aconselha. Tá? Mais do que isso, fica muito corrido, muito aglomerado, muita coisa e pode até fugir coisas ali que não são interessantes. Então, eu queria entender desde da criação do mundo até o seu desfecho, que é quando ele termina com a volta, né, do Messias, de Cristo, eu queria entender aquela Bíblia em um ano. Então, eu peguei um cronograma na internet que me ajudou começando pelo Novo Testamento. E aí, como que era esse cronograma? Eu lia um livro do Novo e um livro do Antigo. Então, quando acabava um livro do Novo, eu lia um que eles, né, davam como sugestão. Aí, terminado aquele livro, voltava para o Novo Testamento, lia mais um livro, e assim, então foi mesclando para que eu tivesse um conhecimento generalizado da Bíblia quanto antes. Terminei esse Lectio Divina no primeiro ano, fui para o segundo. Aí no segundo ano eu fiz o quê? A leitura cronológica. Comecei do Gênesis e fui até Apocalipse. Essa foi a minha meta. Neste terceiro ano, a minha meta está sendo aprofundar na parte histórica do povo hebreu. Então, eu estou dando muito mais atenção ao Antigo Testamento, junto com um guia bíblico que eu comprei, que coloca ali explicações a mais que não estão na Bíblia e no rodapé.
Então agora eu estou aprofundando aquilo que eu aprendi. Ignoro o evangelho? Claro que não, jamais. E eu leio um salmo todo dia, todo dia. Então meu Lectio Divina ele é baseado em 3 capítulos de um livro e um capítulo do salmo. Sempre um salmo, certo? Mas isso é bem importante que você tenha ciência, clareza, para que você possa aí definir o que você quer como objetivo, né, na sua vida cristã. Espero ter ajudado. Essas foram as dicas de hoje no Liturgia em Prática. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar mensagem, colocar nos comentários. Fiquem à vontade. Um beijo. Até a próxima.